Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre Rony. O que há de verdade na história de que ele já está preparando seu material de despedida no Verdão. Por falar no Palmeiras, contar que o Al Hilal pode comprar um ex-jogador alviverde, garantindo dinheiro ao clube. Preciso te contar ainda sobre o São Paulo, com o Rian Francisco tendo seu planejamento definido para o time principal. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças, tem notícia de Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, Flamengo, Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A primeira informação é sobre Ángel Romero, atacante que renovou seu contrato e ficou no Corinthians, admitiu em entrevista coletiva ao longo dessa quarta-feira que teve ofertas para deixar o timão, mas preferiu ficar no clube. Ele também assegurou que o seu salário não chega a R$ 1 milhão por mês, como a imprensa chegou a noticiar. Para completar, lembrou que toda a escalação que é feita por jornalistas ou torcedores nunca tem o Romero no time titular, mas é ele quem costuma decidir. Preciso falar também sobre o Vasco. Rodrigo Castilho, atacante de 25 anos de idade, argentino que pertence ao Ginásia, foi oferecido ao Cruz Maltino, ainda não existem negociações. O Vasco está de olho num angolano chamado Lloyd Augusto, atua no futebol turco, operação mais barata do que a de atletas da América do Sul. Preciso contar também que o Lyon anunciou a contratação de Thiago Almada. Ele chega por empréstimo gratuito até a metade do ano. O Lyon conseguiu inscrever o atleta alegando que já havia assinado um pré-contrato com o jogador antes da punição imposta pela Federação Francesa. Rafael Cabral, que teve seu contrato rescindido no Cruzeiro recentemente, é o novo reforço do Real Salt Lake, time dos Estados Unidos, goleiro de 34 anos de idade. Quero falar também que o Sport encaminhou a contratação de Johan por empréstimo junto ao Internacional e anunciou a chegada de Matheus Alexandre, comprado do Cuiabá por R$ 9 milhões. No Red Bull Bragantino, anúncio da contratação de Gabriel, volante que pertencia ao Internacional e esteve emprestado ao Atlético Paranaense. Ele também era alvo do Sport e do Torino. Para completar o giro de notícias, o Colorado contratou Johan Carboneiro, atacante colombiano do Racing, empréstimo de R$ 2 milhões. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar gastar mais R$ 24 milhões. E o Atlético de Minas Gerais, que disputará a Série B, time comandado pelo técnico Roger Silva, acaba de fechar as contratações de Thiago Galhardo e também Lincoln. Lincoln, jogador atacante, revelado na base do Flamengo e com passagem recente pelo Cruzeiro. Hora de falar sobre o contrato do século de Cristiano Ronaldo. A imprensa saudita conta que o Al Nassr prepara a maior proposta de todos os tempos na história do futebol para segurar o atacante português por lá. O Al Nassr oferece 5% das ações do clube para o CR7, além de um salário de 183 milhões de euros por temporada. Esse valor equivale a mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de reais ou 95 milhões de reais por mês, 24 milhões de reais por semana ou 3 milhões e 400 mil reais por dia. O CR7 ainda vai ter uma série de outros privilégios, como por exemplo escolher atletas que devem ser contratados para reforçar o Al Nassr. Ele já havia indicado recentemente o volante brasileiro Casemiro, que atua no Manchester United. O que você pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que perdeu um atacante na concorrência para os Estados Unidos. Almiron, paraguaio, 30 anos de idade, atacante que pertence ao Newcastle, estava nos planos do Galo, que enviou uma proposta de 7 milhões e meio de euros. Só que o Newcastle pretendia vendê-lo por 10 milhões de euros e o Atlanta United dos Estados Unidos já se aproximou dessas cifras, agora tem tratativas avançadas com o jogador para anunciá-lo em breve. Botafogo era outro clube brasileiro interessado no Almiron, embora sem acordo com o atleta. Nas negociações com o Botafogo, o Almiron havia demonstrado a intenção de não voltar para a América do Sul por enquanto. Só para te atualizar em relação ao Atlético, ainda tem a negociação do Júnior Santos. Nessa quarta-feira ele se reapresentou depois do período de férias, foi chamado para uma reunião com dirigentes do Botafogo que tentaram demovê-lo da ideia de se mudar para o Galo, com direito inclusive ao aumento salarial,
mas a proposta atleticana de 4 anos, com vencimentos próximos a R$ 1 milhão por mês, fizeram com que o Júnior Santos declarasse ou declinasse dessa oferta do Botafogo e pedisse para que fosse negociado. Resta apenas o ok de John Textor para que a transferência seja dada como oficial. Preciso contar agora que o Al Hilal, time de onde Neymar está de saída, pode contratar em breve um ex-atacante do Palmeiras. Eu me refiro a Luiz Guilherme, meio atacante para ser mais preciso, só 18 anos de idade. Ele havia sido vendido na temporada passada para o West Ham, operação na oportunidade de 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em metas esportivas. O Verdão não conseguiu receber nenhum centavo das metas, até porque o desempenho do atleta até aqui é apenas razoável. O negócio com o Al Hilal pode girar na casa dos 30 milhões de euros. E é aí que o Palmeiras entra. O Verdão tem direito a 20% da mais-valia, ou seja, do lucro obtido pelo West Ham. Se a gente imaginar um lucro de 7 milhões de euros, o Palmeiras fica com 20% dessa fatia. Desde que foi contratado, o Luiz Guilherme atuou em 5 partidas na equipe principal do West Ham, quase todas elas recentemente, desde dezembro para cá. Bora falar agora sobre o Flamengo, que anunciou a contratação de Juninho. Notícia que você soube primeiro no canal do Nicola. O Flamengo fez toda a divulgação de gols do Juninho com a camisa do Karabag e termina esse vídeo com o atleta vestindo a camisa rubro-negra. Também já havia contado nas minhas redes sociais que o Juninho vestirá a camisa 23, que pertencia até outro dia a Davi Luiz. Salário na casa dos R$500 mil por mês, 4 anos de contrato. O Flamengo vai desembolsar 5 milhões de euros para o Karabag em 2 parcelas, a primeira vista, a segunda na metade do ano. Só para completar sobre Juninho e Flamengo, a primeira declaração dele como atleta do Fla, abre aspas, quero que vocês saibam que estou muito feliz de estar aqui e espero representar toda a nação da melhor maneira possível, fecha aspas. Bora mudar de assunto e falar sobre Rian Francisco, que segue impressionando com a camisa do São Paulo na Copa São Paulo de Juniores. O presidente Júlio Casares, lá nos Estados Unidos, resolveu falar sobre os planos do São Paulo para com o jogador e admitiu que depois da Copa São Paulo de Juniores, Rian Francisco será utilizado no time principal. Até por isso, várias das especulações recentes que envolveram os centroavantes e São Paulo não conferiam. São Paulo aposta demais nesse jogador de apenas 18 anos de idade, que na Copa São Paulo de Juniores soma 5 jogos e 6 gols marcados. A média de gols dele em partidas oficiais é muito próxima a um gol por jogo, um verdadeiro fenômeno, máquina de fazer gols e que será tratado com enorme carinho após a Copa São Paulo, já no elenco profissional. São Paulo também pretende promover outros 2 atletas da base, os meias Hugo Leonardo e Lucas Ferreira. A tendência é que a gente assista a uma participação cada vez maior de jogadores formados em Cotia no time principal, até por isso uma limpa grande aconteceu no elenco tricolor nos últimos dias e semanas. 12 atletas já deixaram o clube e ainda há outros 3 para saírem. Preciso falar agora sobre os movimentos do Botafogo no mercado. O time de John Textor fez proposta oficial ao Zenit para contratar o Wendel. Os valores não foram revelados, mas você lembra desse jogador formado na base do Fluminense, com passagem pelo Sporting e que já havia estado na mira do Botafogo na última janela de transferências. O Wendel é aquele mesmo que quase virou jogador do Flamengo. Acontece todo o início de ano dele não querer voltar das férias lá para a Rússia, criar um baita clima, o Zenit negociar com clubes brasileiros, mas até aqui nunca houve acordo. Jogador avaliado em mais de 20 milhões de euros, havia sido comprado do Sporting por 20 milhões e 300 mil euros. Temporada bem boa, de 19 jogos, 2 gols e 11 assistências no mês de novembro. Ele era o jogador do futebol europeu com mais passes para gol, mesmo atuando na função de volante, agora com um pouco mais de liberdade. Além dessa negociação com o Wendel, o Botafogo também tenta a contratação de Alisson, atacante de 19 anos de idade que pertence ao Atlético Mineiro, proposta feita ao Galo de 12 milhões de dólares ou 73 milhões de reais. O Botafogo também decidiu ao longo dessa quarta-feira que não venderá Gregory para o Al Rayyan, considerada a proposta muito baixa de 2 milhões e meio de dólares. A saideira sobre o Botafogo, Matheus Martins recusou a proposta do CSKA, mesmo com a chance de ganhar um salário muito maior. Hora de falar sobre o Santos. Enfim, depois de pelo menos 3 semanas de negociação, Juliano e Santos chegaram a um acordo para a rescisão do contrato de forma imediata.
Juliano teve seu vínculo prorrogado automaticamente com o acesso do time para a primeira divisão, mas não tinha intenção de continuar. Pedro Caixinha também nunca fez muita questão de contar com um atleta. Jogador de 34 anos de idade, titular absoluto durante a temporada passada, de vice-campeonato paulista e de título da Série B. Juliano teve poucas vezes seu nome especulado em outros clubes. Estava tentando lembrar que a única menção que eu me recordo foi de algo no Vasco a pedido do Fábio Carille, técnico que o comandou na temporada passada. Só para completar o noticiário do Santos, quero contar que o Peixe enviou proposta oficial a Danilo, que está rescindindo seu contrato na Juventus da Itália. Venho contando para vocês há alguns dias que ele é alvo do Flamengo. Teve até quem desmentisse a notícia, mas ao longo da quarta-feira todo mundo afirmando que de fato já existem tratativas entre Danilo e Flamengo, mais uma que você soube primeiro no canal do Nicola. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. O programa de sócios torcedores da Raposa não conseguiu decolar mesmo depois de 9 contratações, incluindo Gabigol. A expectativa da diretoria do Cruzeiro era de um boom nesse início de ano, especialmente por conta dos anúncios, mas a verdade é que foram só 2.000 novos sócios torcedores em relação ao último dia de 2024. O Cruzeiro havia fechado a temporada passada com 79 mil sócios torcedores e amanheceu nessa quarta-feira com 81.205 torcedores. Ou melhor, 80.902 torcedores, número ainda inferior, mas cerca de 2.000 pessoas a mais do que no início do ano. O Cruzeiro ainda criou uma série de novidades nos seus programas de sócio-torcedor, incluindo a possibilidade de pagamentos mensais, de planos mensais, para que o torcedor pudesse pagar um valor menor do que o plano anual. Enfim, a Raposa precisa de outras alternativas para fazer do seu programa de sócio-torcedor algo mais atraente, enorme fonte de receita. Bora fechar o vídeo para contar para vocês as últimas de Rony. Houve quem dissesse nas últimas horas, pessoal do nosso palestra e o Fragoso, que o Rony já prepara o material de saída do Palmeiras. Estaria fazendo fotos e registros para contar através de um vídeo toda a sua trajetória alviverde, agradecendo aos torcedores e também demonstrando toda a sua gratidão ao Palmeiras. Que o Rony está de saída, isso parece líquido e certo, mas ouvi de uma pessoa próxima ao Rony de que nessa quarta-feira não houve nenhum movimento em relação a fotos e vídeos preparando essa despedida. De qualquer forma, queria contar alguns bastidores. Eu não descartaria que Fluminense e Rony voltassem a conversar. Tratativas foram paralisadas no início dessa semana a pedido do Rony, depois que o Rony não aceitou a oferta de R$1 milhão por mês do Flu. Também não descartaria que o Rony voltasse a discutir com o Santos. O Peixe é um antigo alvo o Peixe tem no Rony um antigo alvo, já fez primeiras sondagens, mas não conseguiu avançar por conta das cifras. Quero saber se essa história, como é que essa história termina, e prometo ficar de olho para te deixar por dentro de tudo que está rolando. Só para completar, Rony, que nem sequer foi relacionado por opção da comissão técnica para a partida contra a Portuguesa, Leila Pereira deixou bem claro que o atacante não faz parte dos planos do Verdão, que tenta se livrar dele o mais rápido possível, até por conta dos altos salários, R$1.050.000 por mês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!